Olá pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma série que eu gostei bastante e eu vou indicar para vocês que é a série Hunters da Amazon Prime e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Vem com a gente! Produzida pelo Jordan Peele, para quem conhece Jordan Peele do filme Corra, Us, ela foi criada por David Weil, que é o roteirista da série também, e qual foi a premissa que ele criou? Tá? Ele criou uma história baseada em fatos em que um ricaço judeu, né, sobrevivente, Meyer Offerman, ele descobriu que existem nazistas vagando pelos Estados Unidos com novas identidades, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Diante dessa descoberta, ele forma um grupo bastante diversificado, né, para caçar esses nazistas. Conforme ele vai caçando, encontrando e pegando esses nazistas, eles descobrem um plano, na realidade, que é muito maior, muito mais abrangente, que vai afetar todos os Estados Unidos, quiçá o mundo. Essa é a premissa de Hunters. Como eu falei para vocês, ela tem além da premissa que é fantástica, né, que é ver nazista levando farelo, nazista safado tem mais é que se lascar mesmo. Ela está sendo, tem um oba-oba muito grande dela pelos nomes envolvidos na produção, Jordan Peele, que eu já mencionei aqui, e principalmente pelo elenco, porque ela conta com ninguém mais, ninguém menos que Al Pacino. Al Pacino é o ricaço judeu que está financiando essa equipe de vigilantes. E a série, no caso, dentre essa equipe de vigilantes, ele meio que começa a doutrinar um jovem, também judeu, né, descendentes de judeus e tudo mais, que é o Jonah, que é vivido pelo ator Logan Lerman. Quem conhece o Logan Lerman é dos filmes do Percy Jackson, né, filme Corações de Ferro também. Durante a série, você vai ver o Meyer Offerman, vamos dizer assim, passando aquela relação de mestre e aluno. Ele começa a ensinar muitas coisas, no caso, para o Jonah. E também você vai ser apresentado para toda essa equipe. Todo mundo nessa série vai ser apresentado a sua origem, né, por que ele está envolvido, por que ele está lutando. Alguns são realmente mercenários, estão sendo apenas porque está na equipe porque está sendo apenas pago. Sendo que no final você vai ver durante a série que cada um realmente tem o seu motivo, no caso, para estar lutando essa batalha contra os nazistas. Dentre os muitos pontos positivos, pessoal, existe um fato curioso, no tom da série. O tom é bastante tarantinesco. Os vilões, os nazistas no caso, cada um realmente tem motivo para ser caçado e morto da forma como vai ser feito, como é mostrado no caso na série. E também tem muita coisa, como eu mencionei Tarantino, então se prepare para ter muito humor negro, diálogos ácidos, aquele dilema entre justiça e vingança, a violência também que é bastante exacerbada, porém justificável até determinado ponto, né? Não se esqueça que nós estamos falando de uma ficção. Apesar do roteirista, no caso, ele dizer que a série é baseada em fatos, os fatos, na realidade, que ele diz que ele está puxando da realidade é da avó dele. A avó, no caso, que é a avó do personagem do Jonah, ela existiu na vida real e grande parte das histórias dos sobreviventes, das mazelas que eles sofreram durante a guerra, o que origina essa sede de vingança por grande parte da equipe dos vigilantes, essas histórias, no caso, ele diz que a avó contava para ele. Então essa é a parte em que diz que é o baseado em fatos, né? Então, diante disso, pessoal, você vai ver uma série, no caso, são 10 episódios de 50 minutos de duração, em que você vai ver grandes atuações, como eu falei, um ritmo bastante tarantinesco, presença inclusive de trilhas sonoras, no caso, excelente, envolvente. Eu brinco, parece que o cara realmente, o tom, a linha, a pegada, foi completamente inspirada, no caso, nos filmes do Tarantino. Até mesmo no primeiro episódio, quando você perceber, quando forem sendo apresentados os membros, no caso, da equipe. Um outro fato curioso é que o Jonah, ele trabalhava numa comic shop, pequenininha, né, no bairro lá em que ele vivia. Então, diante disso, se prepare para ver muitos diálogos muito engraçados, baseados em personagens. Eles, frequentemente, no caso, eles vão se comparar aos heróis da Marvel, da DC e tudo mais. A linguagem, no caso, mesmo que seja centrado em 1977, o nerd de hoje, no caso, vai gostar bastante e vai achar bastante engraçado. Uma curiosidade no caso, na realidade duas, que talvez no caso sirva também para contribuir um pouquinho com o baseado em fatos,
é que tem muita coisa ali que é mostrada e que realmente aconteceu. Então, por exemplo, durante a série eles vão descobrir que existe uma operação Paperclip. Essa operação Paperclip, ela é originada, no caso, ela se baseia na seguinte teoria de que os Estados Unidos importaram as grandes mentes, inclusive que trabalharam, no caso, para os nazistas na época da Segunda Guerra. Eles importaram essas mentes, essas grandes mentes, esses expoentes da ciência, para trabalhar nos Estados Unidos em prol justamente do que futuramente a gente descobriria que viria a ser a Guerra Fria. Isso na série. Isso aconteceu também na vida real. A Operação Paperclip, ela existiu. Não, talvez não da forma como aconteceu na série, mas ela realmente existiu. Uma outra coisa que é bem interessante é que essa caça aos nazistas, ela aconteceu, mas tudo dentro da lei. E um grande expoente, no caso dela, foi conhecido inclusive como caçador de nazistas, é o pesquisador e historiador David Wiesenthal. Ele também é um refugiado sobrevivente, no caso judeu, e que durante os anos 60 e 70 ele realmente fez a perseguição, no caso, a vários nazistas que estavam infiltrados, principalmente, não apenas nos Estados Unidos, mas mais na Europa e até na América do Sul. Então, e ele é mostrado em determinado momento da série. Existe um confronto que eu brinco que é meio Magneto e Xavier, em que o personagem do Al Pacino, ele quer saber de vingança, né? O Meyer Offerman, ele quer perseguir, matar os nazistas, e ele se encontra com o Wiesenthal, que quer levar na realidade os nazistas à justiça e fazer justiça, e não vingança, né? Então, como eu falei para vocês, existe sempre esse discurso do que realmente é justiça e do que é vingança. E durante a série, esse discurso, no caso, essa batalha ideológica, ela vai realmente perdurar. E o final também da série, sem entregar spoiler, quando você vê, né, se você acreditar no caso da nossa dica e tudo mais e for até o final dela, ela meio que abre um parêntese aí no que seria uma teoria da conspiração bastante famosa até hoje. Você tem que ver o final para descobrir do que é que eu tô falando, tá? Então, pessoal, diante disso, eu espero sinceramente que vocês curtam a série. Se vocês já viram, por favor, né, deem a sua opinião, o que é que vocês gostaram mais na série, o que é que vocês não gostaram. Apesar, ela não é perfeita, tá, pessoal? Ela também tem seus altos e baixos e tudo mais. Mas o saldo dela com certeza é muito positivo, principalmente pelo elenco, pela história, que é bem divertida, e tem um ponto certo de drama também, porque ela não mostra apenas ação, mas ela mostra muito respeito também aos sobreviventes, no caso do Holocausto. Por favor, né, já peço logo que dê o seu joinha, se inscreva no canal caso ainda não estejam inscritos e compartilhe essa boa nova, né, pessoal? Ative o sininho para receber sempre vídeos novos com dicas bacanas, conteúdo bacana aqui que a gente sempre filtra bastante para vocês e traz para vocês com todo carinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!